Bom, pessoal, então agora que está gravando, a ideia dessa gravação, como a Verônica falou agora, pouco antes de começar a gravar, é que esse treinamento do nível 1 sobre a utilização, de introdução à utilização do Mapa Cultural do Espírito Santo está sendo gravado hoje, dia 16/6/2023, às 14 horas. E caso alguém tenha alguma questão em aparecer na imagem, é só fechar a câmera, tá bom? Porque a ideia é que esse treinamento seja repassado para outros gestores municipais que não puderam participar. Então, começando exatamente agora, né, sobre isso, a plataforma do Mapas Culturais, ela foi criada em 2013, né? Ela foi lançada em 2013, ela faz parte de um processo de acúmulo de pessoas que são da área da cultura digital, pessoas que são da área da cultura, gestores públicos e a discussão toda sobre mapeamentos colaborativos, sobre ter um sistema de informação integrado, ela vem vindo desde antes de 2013 até que em junho de 2013, inclusive estamos fazendo 10 anos agora da plataforma Mapas Culturais, foi lançado então a primeira versão do Mapas Culturais, que ela é bem semelhante a essa que a gente está usando aqui, né? O mapa cultural ele surge então com essa proposta de ser uma ferramenta de mapeamento colaborativo de todos os agentes, espaços, eventos culturais, editais, e ela também tem como proposta ser uma ferramenta de gestão, né? Gestão da cultura. Tanto é que após 2013 houve uma articulação junto do Instituto TIM na época para financiar a evolução do sistema, né? Todo o sistema de informação ele precisa o tempo todo de pessoas desenvolvedoras que façam a manutenção, o gerenciamento do sistema. Então, ter um sistema de informação não é só instalar ele no computador e deixar ele lá, tem que ficar o tempo todo resolvendo pequenos bugs, fazendo melhorias, desenvolvendo novas funcionalidades. E o Mapas Culturais, depois que veio o Instituto TIM com o financiamento, ele teve um desenvolvimento um pouco mais promissor. E isso foi importante porque alguns anos depois, já em 2014, iniciou uma articulação para o lançamento do primeiro Mapas Culturais de uma administração pública, que foi da Prefeitura de São Paulo, capital, onde em 2015 foi lançado então o SP Cultura. Tá? No próprio ano de 2015, como o sistema ele pressupõe ser um banco de dados da cultura, foi criado também um aplicativo de celular para uma agenda cultural, que no caso aqui em São Paulo tem um evento de 24 horas de atividades culturais, chamado Virada Cultural. E aí então criou-se um aplicativo onde todas as informações dos eventos, dos artistas, elas eram lançadas na plataforma, no SP Cultura, e esse aplicativo, que a pessoa podia baixar no celular, ele conseguia fazer os filtros por região, por espaço, por segmento cultural, que a gente chama aqui no sistema de área de atuação. E aí, então, o primeiro movimento foi esse, lá no ano de 2015. Né? Em 2016, já outros municípios e estados querendo aderir, querendo utilizar o sistema também, o Ministério da Cultura, o MINC, assina um termo de cooperação junto do Instituto TIM e da comunidade do Mapas Culturais, que não era todo mundo que estava dentro do Instituto TIM, tinham pessoas no Ceará, tinham pessoas em Pernambuco, em outros estados também, ativistas, pessoal da cultura digital, desenvolvedores. E aí, nesse movimento, o MINC adere ao Mapas Culturais como sendo a ferramenta de gestão da cultura nacionalmente falando. Né? Então, o SNIC, que é o Sistema Nacional de Indicadores e Informações da Cultura, ele é uma plataforma do Mapas Culturais. E aí eu vou fazer um parênteses aqui só para facilitar a linguagem, né? A gente, quando vai falar da plataforma, do sistema, a gente fala mapas culturais. E quando a gente vai falar de uma instalação do Mapas, aí a gente fala o mapa cultural do Espírito Santo, tá? Então, de forma genérica, o sistema chama mapas culturais e as instalações têm os seus nomes no singular. Mapa cultural do Ceará, de Pernambuco, do Espírito Santo e assim por diante. Então, no caso, no ano de 2016, iniciou-se então um movimento, né, de instalação federal do mapa cultural, sendo mapas.cultura.gov.br, que existe, está ativo até hoje, e criaram-se também subsites. Então, a gente tem, por exemplo, Cultura Viva,
né? Cultura Viva ele também é uma extensão, a instalação federal ela tem uma característica peculiar, né? E a gente fala que ele tem vários subsites. Então tem o Mapas Culturais, tem o Cultura Viva, que é um outro site integrado no mesmo banco de dados, mas é outra interface, a gente fala que é outra instalação, né? Tem também uma outra instalação integrada que chama Museus BR. Inclusive, Verônica, o Sistema Estadual de Museus, se não tiver estruturado ou se quiser se estruturar, é uma forma também de utilizar um domínio, né, do Sistema Estadual de Museus, é possível. Já tem um tema, né, já tem uma interface para os museus. A gente tem também o Sistema Nacional de Bibliotecas. E, enfim, o governo federal, quando ele adotou, né, esse sistema que é um software livre, ele é gratuito, para você baixar ele, basta você ter pessoas que são desenvolvedores e entendem de linguagem de programação para poder fazer essa instalação. E aí, do ano de 2016, então, começou uma articulação oferecendo para vários estados e municípios que quisessem utilizar o sistema para a gestão da cultura. Isso foi interrompido, infelizmente, né, com o impeachment da Dilma, e aí o governo Temer já tirou bastante energia do MINC, e no governo Bolsonaro o MINC virou uma secretaria nacional, né? Ele foi rebaixado e ficou dentro do Ministério da Cidadania no primeiro momento e depois do Ministério do Turismo. Então, a gente teve esse movimento todo. O Mapas Culturais ele continuou ativo, porque tem inclusive algumas leis que deixam ele funcionando, né? E obrigatoriamente funcionando. Por exemplo, o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, eles utilizam o Museus BR e isso, todas as normas técnicas, os decretos, as portarias colocam o Cadastro Nacional de Museus dentro da plataforma, então ele precisa existir para isso. Tem um fluxo todo dentro do Mapas, no caso da instalação do Museus BR. E aí, com a retomada do MINC agora, está havendo um movimento de retomada junto dos gestores culturais dos estados e municípios que ainda utilizam Mapas, né? Por conta da Aldir Blanc em 2020, voltou-se a energia para o sistema. E aí, no caso, o próprio Espírito Santo, que estava utilizando a plataforma do governo federal, que foi ficando desatualizada, sem gerenciamento, escolheu fazer uma instalação local. Então, o mapa cultural do Espírito Santo está instalado na Prodeste, o banco de dados, o sistema está instalado na infraestrutura do governo do estado. E aí, iniciou-se uma retomada, então, do sistema, né? Hoje, a Secult do estado utiliza para vários editais, depois até a Verônica pode falar um pouco mais sobre isso, para quem não está acompanhando, mas é um dos estados que mais utiliza Mapas Culturais e tem na sua estrutura, de fato, a gestão dos editais pelo sistema, né? Aí a gente tem, enfim, desde do período de 2016, né, vários estados continuaram usando Mapas Culturais, o estado do Ceará, por exemplo, depois Mato Grosso do Sul aderiu, Santa Catarina, Pernambuco, Goiás também utiliza até hoje, e a vida segue nessa forma, né? Como o Mapas Culturais ele é um software livre, todo o dinheiro investido em uma melhoria ou uma nova funcionalidade para o sistema, seja ele por um estado ou por um município, esse desenvolvimento ele continua sob licença, né, de propriedade livre. Então, o que isso significa? Que no ano de 2021, na verdade de 2020, final de 20, a Secult do Espírito Santo contratou a Hacklab para fazer o desenvolvimento de uma melhoria no sistema que chama módulo de suporte. Essa melhoria, depois que ela foi aprovada e validada, essa melhoria ela ficou disponível para todo mundo que utiliza o Mapas. E aí os sistemas de informação eles vão mudando as versões, né? Então hoje a gente está na versão 5.6. Lá em 2020 estava na versão 5.1. E aí a cada melhoria muda o número vai avançando e a gente vai fazendo essa sequência de versões, né? E toda melhoria então investida por um estado ou município fica disponível para todo mundo que utiliza a plataforma do Mapas Culturais. O último levantamento que foi feito é que existiam 88 instalações do Mapas Culturais ativos, né? Sendo 2 delas internacionais. Então, o Ministério da Cultura do Uruguai, ele utiliza a plataforma do Mapas Culturais, chama Cultura em Linha. Depois a gente pode até mandar o link para vocês, se vocês quiserem. E tem um grupo de desenvolvedores no Uruguai que compõe essa comunidade do Mapas, né?
E a gente tem uma segunda instalação internacional que chama Ibercultura Viva, né? O Ibercultura é um programa de cooperação internacional que ele agrega todos os países latino-americanos, né, incluindo o Brasil, e ele inclui também Portugal e Espanha. Então, é um termo de cooperação internacional, tem uma secretaria executiva específica que fica aqui em Brasília, no caso, a central, e eles rodam editais com essa temática latino-americana, dos países ibero-americanos, para, enfim, artistas, agentes culturais, espaços. Então é muito interessante porque a gente tem também essa segunda instalação internacional, né? E aí, chegando agora em 2023, a gente tem então, depois desse período da LAB 1, né, da Lei Aldir Blanc 1, onde o mapa teve uma retomada, estados e municípios conseguiram verba para continuar o desenvolvimento e as melhorias no sistema, a gente está hoje aqui com a plataforma, então, dividida nessas 5 entidades, né? O Mapas Culturais hoje, ele é dividido, então, nessas 5 entidades. Eu posso cadastrar no Mapas Culturais eventos, eu posso cadastrar espaços, eu posso cadastrar agentes culturais, eu posso cadastrar também projetos e oportunidades. Tendo uma observação importante. No caso dos agentes culturais, eu consigo hoje fazer o meu cadastro de agente cultural individual e eu consigo fazer cadastros de subagentes coletivos, né? Antigamente na plataforma, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, era possível fazer, criar cadastros, né, de outros agentes individuais. Então, tanto é que talvez vocês até tenham algum caso para contar em relação a isso. Por exemplo, o César cria o cadastro dele e depois ele cria o cadastro do Marcelo, da Pauline, da Verônica, da Lúbia, né? E esses subagentes individuais ficam sob a minha responsabilidade. Eu sou dono desses agentes. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela passou a valer em 2020, em agosto de 2020, e desde então ela trouxe alguns regramentos que começaram a alterar esse mecanismo de criação de agentes culturais no Mapas. Então hoje, pessoal, a gente pode garantir para vocês que a plataforma do Mapas Culturais ela é aderente à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tá? E essa sigla ela gera confusão porque a Lei Paulo Gustavo é LPG, né? Então às vezes a gente fala LGPD querendo dizer LPG e vice-versa. E o que isso mudou, né? Desde no ano passado, praticamente, acho que o mapa de vocês passou a rodar desse jeito. Vocês não podem mais, não conseguem mais criar subagentes individuais. E aí, isso é muito importante porque talvez algumas pessoas ainda falem: nossa, eu não estou conseguindo criar um agente aqui para minha vizinha ou para uma amiga minha. Ela não vai conseguir mesmo. Cada pessoa, cada indivíduo, cada agente cultural precisa criar o seu cadastro com o seu CPF. Isso é o primeiro entendimento da plataforma, gente. E isso, inclusive, é o regramento que a LGPD traz muito forte. Hoje, a plataforma não permite, né, que uma pessoa crie o cadastro de outra pessoa, de outro CPF. Então, vocês que são gestores culturais, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar, para quem não tem ainda, né, o seu cadastro na plataforma com o seu CPF. E aí, então, beleza, o César Flá criou o cadastro dele. Aí vamos supor que eu vou criar um espaço. Eu posso ir lá, eu vou fazer o login com o meu cadastro e eu vou criar esse espaço. Se esse espaço for sob gestão da minha pessoa, do grupo que eu faço parte, tá tudo certo. Mas se você criar um espaço que não lhe pertence, né? Ou ele é da prefeitura ou ele é de um outro grupo, aí você precisaria, num segundo momento, passar essa propriedade para o agente responsável, né? E para isso a gente precisa ter cadastro no Mapas. Então, esse é um primeiro movimento interessante de se fazer no Mapas Culturais e eu recomendo que vocês, gestores, façam. Criem o cadastro de vocês, cada técnico da Secretaria de Cultura crie o seu cadastro e aí vocês façam pesquisas, né? Para ver, será que tem os espaços culturais do meu município? Só um minutinho, pessoal. Isis! Ah, você tá aqui, que susto. Pronto. Foi só uma campainha que tocou aqui.
Então, o que é bem importante vocês saberem é disso. Muita gente fala assim, poxa, mas por que eu não uso o cadastro da Secretaria de Cultura, eu preciso usar o meu? Porque a Secretaria de Cultura ela não é um agente individual, ela vai ter um cadastro, que é um agente coletivo, né? E cada um de vocês vai ser administrador desse agente coletivo. E aí, quando vocês, se um dia vocês saírem da Secult, isso com certeza vai acontecer com todo mundo, né? A gente um dia vai sair dessa posição que a gente está, seja porque a gente mudou de emprego ou porque a gente morreu. É importante que o histórico de tudo que foi feito pela Secretaria de Cultura dentro da plataforma, ela vai ficar. Porque pertence à Secretaria de Cultura e não à pessoa. E aí você sai, entra um outro técnico, ele passa a ser o novo administrador do perfil da Secult e vocês conseguem, então, utilizar todos os editais, consultar todos os resultados, verificar tudo que foi cadastrado em nome da Secretaria Municipal dentro do sistema. Então, a premissa zero do Mapas é, para a pessoa que quiser colocar informações dentro da plataforma, ela precisa fazer um cadastro. Tá? Hoje, você pode vir aqui sem nenhum cadastro, simplesmente vir aqui e navegar pelo sistema. Eu posso vir e clicar aqui, por exemplo, em espaços. Ele vai me abrir essa tela de busca, tá? Primeira visualização que a plataforma oferece, ela é no mapa, né? E depois eu posso vir aqui e fazer a visualização em lista, né? E aí eu consigo ver a lista de todos os espaços que foram criados aqui, tá? E aí, se eu quiser entrar, por exemplo, nessa biblioteca, eu clico no link dela e aí ele abre as informações da biblioteca que eu quiser visualizar, tá? Então, isso é bem interessante que vocês também já tenham essa visualização. E a plataforma, gente, ela tem mais ou menos a mesma cara, tá? Para todas as entidades, né? As variações são específicas de cada uma das entidades, mas a estrutura é basicamente a mesma. E aí aqui eu consigo visualizar as informações dessa biblioteca pública, que no caso está toda preenchidinha, né? Então tem aqui o endereço, as informações desse espaço, tem um vídeo, né? Bem interessante se as informações ficarem completinhas, porque ajuda bastante nessa visualização dos equipamentos, das informações da cultura, né? O que eu acho que vale também reforçar aqui com vocês? Para a pessoa criar o cadastro no sistema, ela vai precisar clicar aqui no botão entrar e aí ela vai precisar fazer o preenchimento dessas informações aqui na criação da conta, que são aqui, ó, criar conta, nome, e-mail, CPF e uma senha, né? Depois ela vai clicar no não sou um robô e vai criar a senha, a conta dela, e aí ela passa a poder inserir informações no sistema, né? E não só consultar. Então, é possível consultar as informações sem cadastro, mas eu não consigo inserir informação no sistema, né? Uma última informação importante aqui, gente, é que no caso das informações dos agentes, né? São informações que são sigilosas. Então, eu só consigo ver as informações públicas dos agentes. Eu vou pegar um exemplo aqui. Inclusive, gente, ó, como está tendo... todos os estados praticamente, né, fazem editais de pareceristas, né? Então as pessoas do Brasil inteiro se inscrevem, por isso que as pessoas estão espalhadas aqui. Eu vou pegar um cadastro de alguém aleatório, só para poder ver aqui. E aí, no caso, as informações públicas são as que ficam dentro desse campo aqui, ó, que a gente chama de cartão de visita, tá? Então, o nome da pessoa, a área de atuação dela, no caso aqui é um agente individual. Se ela tivesse preenchido a função que ela atua na cultura, ela colocaria aqui. A descrição curta ela colocou. E ela poderia ter colocado também as palavras-chave, né, as tags, né? E aqui embaixo ela poderia ter colocado o telefone de contato, que é um campo público. O e-mail de contato, que é um campo público, né? Ela poderia ter colocado o endereço dela, se for um endereço público, né? Porque também tem mais isso. A gente sempre orienta as pessoas a não colocarem os seus endereços públicos se for só a residência da pessoa. Ela pode colocar o endereço dela e ele por natureza vai nascer privado e depois no segundo momento ela pode torná-lo público ou não. E aí é uma escolha da pessoa, tá? Mas nesse primeiro momento é importante vocês saberem que a grande maioria das informações dos agentes, elas não são públicas e somente os gestores da Secult que conseguem acessar essas informações, certo? Gente, eu falei um monte de coisa até aqui.
Tem alguma dúvida? Tem alguma questão? A gente pode ir fazendo essas paradinhas aqui. Pode falar, Pode Marcelo. falar, Marcelo. Boa tarde. César, uma das coisas que eu tenho percebido, eu estou como assessor técnico no município de Ponto Belo e no município de Montanha. Um movimento que nós fizemos para os editais do Fundo a Fundo no ciclo 2022, no município de Ponto Belo, foi chamar os artistas, né, os fazedores de cultura daquele território, para irem até a Secretaria Municipal de Cultura, para que eu pudesse iniciar com eles esse cadastro dentro do mapa cultural. Então, eu fiz esse movimento de chamar um a um, me cadastrar e apresentar, justamente porque a gente queria fazer esse processo mesmo de que tudo ficasse dentro do mapa cultural. Isso. Só que uma das coisas que nós observamos, e inclusive é um ponto que eu até trouxe aqui no município de São Mateus, quando nós tivemos a itinerância para a Lei Paulo Gustavo, é que a Secult fez um movimento nos editais 2022 de tornar os editais mais acessíveis. Porém, a plataforma ela não passou por atualização, assim. Então, ficou bem complexo, assim, porque quando a gente vai lançar as propostas enquanto artistas dentro do mapa cultural, aqueles quadros não são estáticos, a gente percebe que não tem acessibilidade, a gente não tem interpretação de Libras, não tem audiodescrição, enfim. E eu queria ter uma devolutiva se a HackLab tem pensado para esses fazedores de cultura, principalmente os PCDs, assim, porque a gente já tem estudado a possibilidade, junto a Paulo Gustavo, os editais eles precisam estar mais acessíveis, né? Até a forma dos proponentes inscreverem seus projetos, né? Como que a gente vai pensar dentro do mapa cultural tornar esses editais acessíveis para essa comunidade PCD, para os mestres, né? Que são, na sua grande maioria, já a terceira idade, né? Tem uma dificuldade ali de acesso a tecnologias. Enfim, seria isso. Obrigado. Perfeito. Ótima pergunta, Marcelo. E acho que tem dois pontos aí que vale a gente tratar e foi muito bom você ter perguntado. O primeiro deles a questão da acessibilidade no Mapas, ela vai ser atendida parcialmente com a entrega do redesign da plataforma, que está previsto para ser lançado na sexta-feira que vem, dia 23, né? Então, o que é o redesign? Quando o mapa foi criado em 2013, o dinheiro para a contratação de desenvolvedores e a energia de quem estava trabalhando nisso não deu conta de pensar numa interface, vamos dizer assim, que atendesse de fato todos esses pontos em relação à acessibilidade, né? E aí foi feito o mapa cultural como ele é hoje, ele tem a mesma estrutura praticamente de 10 anos atrás, o que hoje, em 2023, nos traz muitas limitações técnicas, né? Então, falar um pouquinho aqui de uma linguagem mais técnica, mas só para dar um pouco de cor aí para essa conversa. A linguagem de programação que o Mapas, essa versão do Mapas que vocês estão utilizando hoje, chama do front-end, né, do que a gente vê, chama Angular. E o Angular, ele é uma linguagem de programação hoje desatualizada. Na época ele era uma linguagem de programação que estava em alta, e hoje é uma linguagem que ela é um pouco ultrapassada. E a gente, no meio de 2021, a gente foi contratado pela Secult do Pará para exatamente pensar o redesign da plataforma, que significa atualizar, então, a interface do sistema, propiciando que o usuário, agente cultural e os gestores e os pareceristas também tenham uma experiência, uma navegação mais fluida e um pouquinho mais acessível. Então, eu estou falando de uma premissa de acessibilidade na forma mais ampla possível, tá? Não estou pensando só em PCDs, eu estou pensando em todo mundo. A navegação hoje no Mapas ela é um pouco dura mesmo. Isso é um diagnóstico antigo já de todo mundo que utiliza o sistema. E essa era uma demanda super antiga. Como que a gente faz para melhorar a navegação do usuário? Então, o redesign ele vem num processo aí de quase 2 anos, né? E a gente vai fazer finalmente a entrega de uma interface, uma nova interface que facilite a navegação de pessoas que não têm muito contato com tecnologia, que ele possibilite algumas ferramentas na interface que sejam melhores para a navegação também. Isso vai ser entregue na sexta-feira que vem e a gente deve aí no próximo mês e meio, fazer a migração do Mapas Culturais de vocês. Enquanto funcionalidade, ele vai ser igual.
O que a gente melhorou no redesign foram alguns fluxos, tá? Então, algumas coisas que não eram botões vão passar a ser botões para ficar mais claro que você tem que clicar ali, né? Porque às vezes o Mapas ele tem uns segredinhos assim, porque ele foi pensado por desenvolvedores. Então, isso já vai atender uma parte dessa demanda que você traz em relação à acessibilidade. Tem um segundo ponto em relação à acessibilidade, que seria a continuidade disso, que dá para dividir em duas partes, que uma delas é os editais serem escritos em linguagem acessível, que é o que a Secult já fez, né? Inclusive tem os editais da Secult e do Espírito Santo, como a do Ceará também, eles estão adotando também uma linguagem acessível. Isso é ótimo para pensar, para ser mais acessível possível, tirar daquele juridiquês o edital e deixar ele numa linguagem mais coloquial, mais simplificada. E o outro lado é pensar em melhorias do sistema que de fato atendam a PCDs e a essas necessidades especiais. E isso não depende da HackLab, isso depende do quê? De gestores, no caso, principalmente estaduais, que costumam ter mais verba que os municipais, colocarem isso como uma demanda de desenvolvimento. Então a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de EAP do Mapas, que seria um estacionamento de melhorias. A gente tem mapeado várias melhorias que, enfim, várias pessoas, vários gestores apontam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí quando acontece um contrato, como por exemplo a gente tem com o pessoal do Ceará, aí a gente pega essa listagem e valida com eles. Qual que a gente entra agora? E tem várias melhorias, né, possíveis, né? Tem uma outra melhoria, por exemplo, que seria importante para Paulo Gustavo, a gente não sabe se, enfim, vai dar tempo, se a gente vai conseguir fazer isso logo, que é a questão das cotas, né? Então, ter dentro do sistema a questão das cotas facilitaria bastante a vida dos gestores também. Então, essa é uma outra questão além da acessibilidade. E aí a gente fica um pouco nessa dependência. Como a Paulo Gustavo e a regulamentação das leis de fomento da cultura, né, que foram lançadas em março desse ano, preconizam a questão das cotas e preconizam a questão da acessibilidade, né, talvez isso caia na pauta e vire prioridade e saia ainda nos próximos meses. Mas a gente talvez tenha ainda um tempo ainda de mais meses do que seria o interessante, né, para esses desenvolvimentos acontecerem. Então, a gente teve uma reunião ontem com a Secretaria de Cultura do Ceará e e a gente tem um contrato de desenvolvimento com eles, né, que é um contrato que permite melhorias no sistema, e eles estão exatamente fazendo agora esse estudo. O que é que a lei diz e o que a plataforma oferece e o que não dá para deixar passar para a gente priorizar agora. Então, a chance é grande da gente pensar nessas melhorias, tá? Só trazendo também um adendo em relação a isso, normalmente os softwares de leitura de tela, eles estão instalados nos computadores. Isso, então, normalmente uma pessoa, por exemplo, sei lá, um espaço de inclusão digital ou uma pessoa costuma, surda ou com audição baixa, ela costuma ter, uma pessoa cega, quer dizer, ela costuma ter o aplicativo na sua máquina que faz a leitura. E existem vários aplicativos que as pessoas instalam nas suas máquinas. Então, isso é mais uma questão de ter espaços acessíveis, né? A gente, pelo que pesquisou, não achou softwares que façam a leitura no sistema. Normalmente é o computador da pessoa, que a pessoa acessa, que usa. Se você souber, vale mandar pra gente. A gente chegou a fazer uma pesquisa, mas não foi uma pesquisa muito aprofundada, não. Quando a gente estava com um contrato com o Mato Grosso do Sul, eles trouxeram a demanda de acessibilidade. Então, se você souber e tiver indicação, por favor, né, depois eu vou deixar o meu contato ou passa para a Verônica, a gente está sempre coletando sugestões, apontamentos para ir fazendo as melhorias quando tem um contrato vigente que permita isso. E sobre ali a versão de Libras, ela tem um software livre que ele foi desenvolvido inclusive pelo governo federal, que eu acho que é o VLibras, né? O pessoal da Secult do Ceará, eles já instalaram há algum tempo. Então ele permite a leitura, não é algo muito complexo, e a gente não chegou ainda a fazer um teste, porque nesse contrato que a gente tem com o Espírito Santo, a gente não tem horas de desenvolvimento. Então talvez, pegando a sua provocação e aí jogando para a Verônica, a gente pode ver, Verônica, de fazer uma análise de quanto tempo que a gente demandaria de desenvolvimento para fazer a configuração do VLibras, por exemplo. E isso pode ser uma coisa assim, gente, 2 horas a gente resolve, mas pode ser uma coisa que quando começa a mexer, a gente veja que demande um pouco mais. Enfim, a gente pode tentar fazer, sei lá, uma barganha por horas de treinamento, talvez seja interessante, porque o custo-benefício para quem necessita da acessibilidade é alto. Então, a questão sobre acessibilidade como um todo, eu acho que a gente tem esse panorama. No primeiro momento agora, no curto prazo, a gente vai ter o redesign, que já vai atender uma parte disso, e a gente precisa fazer essa organização a médio prazo, né? E priorizar o desenvolvimento. E aí, Verônica, de novo, joga a bola para vocês. Nas reuniões da comunidade do Mapas, de gestores do Mapas Culturais, onde tem gestores de Pernambuco,
gestores do Pará, gestores do Ceará. Valeria a Mari levar esse ponto e falar, gente, a gente não tem contrato de desenvolvimento, mas a questão da acessibilidade é um ponto muito importante, então podemos priorizar usando os contratos que possuem desenvolvimento. Tá? Tudo é possível, a gente precisa de tempo e precisa de investimento para colocar energia nisso, porque se as pessoas vão priorizando outras coisas, aí a gente não consegue fazer isso. Marcelo, você quer falar alguma coisa específica da acessibilidade? E aí eu sim. quero dar mais uma resposta ainda da outra parte da sua pergunta, mas pode falar. Sim, o que acontece? Quando a gente tem pensado aqui para a Lei Paulo Gustavo, a gente tem pensado em três versões dos editais, que é o escrito, né, com linguagem acessível, como a Secult já fez, um vídeo com o edital sendo interpretado em Libras, né, Boa, que inclusive por legal. um professor que é surdo, que é deficiente auditivo, ele de fato, é não ouvinte, né, mas é professor, enfim, da UFES e está atuando na área. E uma Que outra legal. versão que é áudio mesmo, assim. E daí eu queria saber se a plataforma ela teria suporte para abarcar essas três versões desses editais, né? Uhum, E quanto ao uhum. Velibras, ele não é muito fiel porque a língua brasileira de sinais ela varia de região para região. Então, Uhum. existem palavras ali que a gente não vai ter a sua Isso. tradução, né, na fidelidade, Uhum. assim, ainda mais o capixaba, né, que está aqui recebendo influência de vários estados que estão nos seus arredores. Então, a gente já até tentou utilizar o Velibras para Que algumas legal. possibilidades, só que sem sucesso, assim. E uma discussão que existe muito forte dentro da comunidade surda é contra, né, os avatares, né, os bonequinhos que as grandes redes utilizam, né? Porque aí a gente está falando de economia criativa, a gente está falando de emprego e renda, assim, por que não pensar em contratar pessoas deficientes, auditivas, para fazer essas interpretações? É uma das sugestões, assim, né? Boa, E é boa. esse movimento que a gente vai tentar fazer aqui também junto aos editais, né? Contratar Uhum. PCDs para fazer esse processo de tradução, pessoas que conseguem ter Boa. leitura, né? Porque a gente percebe que nem todo surdo, a exemplo, é alfabetizado, então, mas também nem Isso. todo surdo consegue se comunicar em Libras, né? Então, assim, quando a gente pensa na versão de audiodescrição, a gente não está pensando apenas, né, para a galera que é deficiente visual. Enfim, e aí Uhum. a gente vai ramificando as deficiências e vai chegar. Só que é pensar se esse mapa ele tem esse suporte para a gente conseguir, né, subir essas propostas aí, esses editais. Nossa, perfeito. Isso que você trouxe de ideias, eu vou inclusive levar para todas as conversas que eu tenho com outros gestores. Por exemplo, aqui embaixo de uma entidade, né? Deixa eu fazer o meu login, porque faz muito sentido essa sua fala para a questão dos editais. A gente tem a possibilidade de, em qualquer entidade, que eu fiz o login na plataforma, esse é o painel de controle, toda vez que eu faço o login eu vou cair no meu painel de controle, tá? E aí quando eu entro, eu vou entrar numa oportunidade qualquer aqui. A consulta aos gestores municipais sobre a lei, né? Então eu cliquei aqui no link. Quando eu entro aqui, e esse no caso é um edital da Secult, o gestor, né, no caso aqui a Secult, ela tem a possibilidade, ó, essa é a interface, a tela de informações, né? Eu vou entrar na tela de edição, clicando aqui no botãozinho. Eu tenho a possibilidade de embedar um vídeo aqui, ó. E eu tenho a possibilidade de anexar imagens também, se for o caso, isso não é obrigatório, isso é só o formato da plataforma. Então, na hora que você falou a questão de ter um vídeo, por exemplo, com a tradução, né, na linguagem brasileira de sinais exclusivas, né, regional, aí, porque tem essa questão das regiões, vocês poderiam fazer, poderia se pensar, né, eu não sei exatamente quem, se isso ficaria a cargo da Secult estadual ou as secretarias ou uma parceria, mas seria interessante que entendo vídeos com a leitura, com a tradução, o primeiro vídeo que você embeda, ele fica enorme na tela, ele fica em evidência. O edital está traduzido em Libras. Porque daí a pessoa entrou no edital, ela consegue baixar o vídeo, e óbvio que esse vídeo pode ser, ele vai ter que estar no YouTube ou no Vimeo, porque aqui eu só coloco o link dele, né, que a gente chama de embedar. Então é super possível colocar o link do vídeo aqui e ele ficar
Então, ao mesmo tempo que eu consigo ver aqui em cima o link para o edital, né, o regulamento, o documento principal, eu consigo, na sequência, já ver o vídeo com a tradução. E sobre os outros arquivos que você falou, aqui é possível eu fazer download de links, de outros links, né, que não sejam do YouTube, por exemplo, mas pode ser também. E eu consigo também subir arquivos aqui para o download. Então, você falou a questão do texto, né? O texto ele está aqui, o vídeo poderia ficar embedado aqui. E a questão do áudio, ele poderia ser um vídeo só com áudio, ou ele poderia ser um link aqui de um MP4, por exemplo, com a leitura, né? do edital. Então é muito interessante isso, é uma discussão super importante. E que bom que você pautou, porque, de novo, são tantas coisas que a gestão pública precisa olhar, né? E aí no final, se isso não é pautado por alguém, não entra, e aí vai ficando para depois, e aí a gente acaba trabalhando numa linha de exclusão muito forte. Então, caso você tenha, enfim, qualquer um aqui do grupo tenha indicação enfim, se tiver um outro aplicativo que não seja o Velibras, né, um aplicativo regional, talvez, não sei, né, ou pensar em uma parceria com a universidade para fazer uma versão do Velibras para o Espírito Santo, pode ser uma também. Uma sugestão aí, trazendo uma ideia, né? Aqui em São Paulo, capital, por conta da demanda e trazendo para a visibilidade também essa necessidade, criou-se uma central de tradução. Então, a prefeitura criou um órgão dentro da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, um órgão que ele é transversal a todos os atendimentos públicos. E aí, eu, no caso, tendo uma necessidade, eu posso acionar esse serviço, e aí a pessoa ou me acompanha no serviço, ou a pessoa, eu faço uma chamada com a pessoa e ela traduz para mim. Então, eu consigo pegar um intermediador, vamos dizer assim, né? Depois eu posso até, se você tiver interesse, Marcelo, eu posso até te mandar o link para vocês, enfim, trocarmos ideias aí, ver o que existe por aí. Tem muita coisa boa acontecendo, além de toda a desgraceira que a mídia publica por aí. Então, Eu isso é conheço uma essa questão bem interessante. Inclusive a Secretaria Estadual de Direitos Humanos já utiliza dentro do Centro de Referência das Juventudes. Pô, que Só legal. que quando a gente tem pensado comunidade surda, por exemplo, né, ou qualquer comunidade PCD, a gente está falando de autonomia, né? E, Uhum. e aí trazer isso para discussão, assim, porque nem todos os servidores eles ficam disponíveis nesse sistema aí com essa equipe. Isso vai variar muito de período de atendimento. Por exemplo, o Centro de Referência das Juventudes aqui na cidade, ele tinha uma carga extensa até as 22 horas. Então, depois das 18 horas, você não encontrava pessoas para fazer essa intermediação, né? Então, assim, não tinha o serviço. É pensar muito sobre isso mesmo, né? Perfeito. Mas vale a discussão. Não, a provocação tem que vir, gente, senão não muda. A administração pública só vai mudar quando tiver essa sequência mesmo de provocações, porque aí você tem um serviço, mas você tem uma limitação de horário, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante e Marcelo, o que você tiver de sugestão, super bem-vindo também, e para a gente pensar essas melhorias. E aí, só para também a gente poder encerrar essa pergunta e voltar para a apresentação geral, tem um outro ponto que você trouxe que ele é bem pertinente, que é a questão da busca ativa, né? As pessoas, por exemplo, a gente teve já gestores municipais que contrataram a instalação do sistema, né? Fizeram uma divulgação em redes sociais, em grupos de WhatsApp, e depois de 2 meses falaram, pô, mas o sistema não tem as informações, e começaram a reclamar da ferramenta, né? E aí, a lógica da plataforma é como eu comprar uma rede de pesca. O Mapas Culturais ele é uma grande rede de pesca, mas eu preciso usar ela, né? Porque ela não vem com peixe. E o jeito de eu usar ela, no caso da cultura, né? E a Mariane Malini da Secult fala isso muito, né? A questão da busca ativa é muito importante nesse processo. E isso, com certeza, vai demandar mais trabalho, inclusive pensando na ótica da inclusão digital, né? Pessoas mais velhas, né? Pessoas que não têm acesso, então, ela vai sentar no computador e vai ter que criar um cadastro. Porra, ela vai precisar de orientação, ela vai precisar de ajuda, né? Então, alguns municípios têm várias experiências de organizar mutirões, né? Às vezes na própria secretaria, às vezes em telecentros, em espaços de inclusão digital, em escolas, enfim. Pensar formas, né, e estratégias de trazer as pessoas que não têm ainda essa fluidez
na comunicação digital, sites, smartphones, porque é uma coisa que também não é barata. E aí, como que a gente faz para trazer essas pessoas para não excluí-las, né? Então, tem essa outra camada também da busca ativa, né? De pensar essas estratégias para trazer essas pessoas para dentro do sistema. E a contrapartida aí, em relação, né, à ferramenta em si, é que a gente vai ter esse redesign lançado e a gente tem certeza de que a boa parte das dificuldades de navegação elas vão ser atendidas, né? E, como eu disse, um sistema de informação ele vai demandar melhorias e evoluções constantes, né? Não é algo que um dia você fala assim, pronto, esse sistema está pronto. Não, então o Facebook demanda desenvolvimento até hoje, o Instagram também, o Twitter, qualquer site, qualquer portal de notícia também, tem gente ali o tempo todo trabalhando, debugando, fazendo evoluções de funcionalidades. E às vezes entra uma lei e tem que mudar outra coisa, né? Então, até o ano passado, Marcelo, acho que até a adequação da LGPD ela foi feita no final de 21. Foi isso, foi no final de 21. E a gente não tinha ainda, o Mapas não tinha ainda o campo nome social, por exemplo. E o campo nome social é de uma lei de 2011, né? Então olha como a coisa, às vezes tem esses times e a gente falou, vamos rever o campo de cadastro e vamos já fazer uma grande atualização de coisas que estão pendentes. Então, enfim, acho que tem esses históricos todos, né? E no caso, essa melhoria que entrou o campo nome social e outras informações no cadastro foi uma melhoria contratada por Pernambuco, que chamava Adequação LGPD, onde a gente teve que fazer algumas revisões no código do Mapas e fazer alguns ajustes de funcionalidades e melhorar a tela de cadastro. No caso, já trazendo, então, por exemplo, tem a pergunta agora se a pessoa ela é PCD e qual que é a deficiência dela, né? Tem a pergunta de escolaridade que antes não tinha. Então, já trazendo algumas informações que vão ser importantes para esse mapeamento, para depois ter uma análise desses dados e pensar, enfim, na aplicação da política pública da cultura mesmo. Então, acho que é isso, Marcelo. Eu vou seguir aqui, eu fiz algumas anotações, mas a gente continua essa troca. Vai ser bem interessante ter alguém que está na área, que está acompanhando esse processo. E aí a gente vai seguir nessa conversa da acessibilidade. Quando a gente conseguir, de fato, colocar essa prioridade das melhorias de acessibilidade, eu vou, na lista de presença aqui, provavelmente tem o seu contato, vou falar com a Verônica, vou chamar o Marcelo, porque a gente costuma fazer sempre um grupinho de trabalho. A gente pinça algumas pessoas para poder ajudar ao levantamento desses requisitos, né? E aí a gente vai conversando, meu caro. Muito bom, viu? Que bom que você trouxe esses apontamentos. Verônica, você quer falar? Eu posso seguir? Posso seguir? Beleza. Então, gente, ó, você viu, já são 3h05. Eu vou seguir aqui na apresentação e como eu estava mostrando, né, aqui na parte, eu estou dentro, no caso, de um edital, de uma oportunidade, ele tem basicamente uma estrutura semelhante às estruturas das outras entidades. Nesse primeiro momento, gente, vocês vão precisar, para vocês fazerem essa vinculação, né, de técnicos municipais, vocês vão precisar cuidar, e aí depois a Verônica pode trazer mais detalhes, né, Verônica, de como que faz essa parceria do município com o Estado. Tem uma burocracia para isso acontecer, e aí depois que tem essa burocracia de oficialização, né, então quem vão ser os técnicos responsáveis, as pessoas vão ter essa função aqui de administradores, ó. Então, aqui no caso é de uma entidade, mas eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, Secult. Vou fazer uma pesquisa por Secult, vou fazer uma visualização em lista e eu vou achar o perfil da Secult, se tudo der certo. Secult, financeiro não. Aqui, Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Esse é um agente coletivo, como vocês podem ver aqui, né? E aqui na tela principal vocês não vão visualizar a informação dos administradores dessa tela, mas tem as informações da Secult básicas. E quando eu entro na tela de edição, e aí no caso eu tenho o perfil de administrador, por isso que eu consigo olhar aqui, vocês vão ver as pessoas que são os administradores do perfil da Secult. A lógica do sistema, então, para vocês, gestores municipais, é essa. Vocês criam o cadastro de vocês, a prefeitura, no caso a Secretaria de Cultura, faz essa oficialização da parceria junto da Secretaria Estadual de Cultura, e aí, feito isso, no caso na pessoa da Verônica, que é quem faz essa intermediação em linhas gerais, né, Verônica? A Verônica vai lá e vai colocar vocês como gestores do agente coletivo da Secretaria Municipal, tá?
E aí, gente, entra uma outra premissa do sistema. O Mapas Culturais, ele pressupõe ser um sistema auditável. E aí, ele entra tanto na questão da LGPD e ele entra tanto nessa questão da premissa mesmo, de ser um sistema que trabalha a transparência. Então, se em algum momento houver, sei lá, o questionamento do TCU, do TCM, do TCE, sei lá, um processo judicial e falar assim, não, quem inseriu determinada informação ou quem apagou determinada informação, a gente consegue entrar no sistema e olhar o registro dos logs, né? E isso acontece por quê? Porque todo mundo que acessa, acessa pelo seu CPF. Então a gente consegue rastrear o que você fez de apagar e inserir informações. Obviamente, cada um tem um nível de acesso, né? A Verônica, ela tem um nível de acesso de administração. Eu, a Lúbia, a Daphne, temos um nível de acesso de administração, que somos da HackLab, mas é para fazer o gerenciamento do sistema, né? E aí a gente então consegue rastrear quem fez o quê, né? E aí ouvimos isso no último treinamento presencial, inclusive com gestores de outros municípios, né? Que às vezes em viradas de gestões, o que acontece? A pessoa pega a pastinha dela, do que ela fez em 4 anos, coloca debaixo do braço, um beijo me liga, e aí quem entra na secretaria não tem nada de histórico, né? Nem o edital, nem o que fez, nem quem ganhou, se perde, né? E a ideia do sistema é a gente conseguir também descolar, despersonificar. O perfil da secretaria vai continuar existindo, o que vai mudar é só o técnico que vai administrar esse perfil. O técnico saiu, é muito importante que vocês informem a Verônica, informem a Secult, dizendo, Marcelo saiu, agora entrou a Paulinho. Oficializa essa troca e aí a Verônica vai lá e vai fazer essa dança das cadeiras, colocando as pessoas como administradoras e tirando quem não é mais. E aí o histórico de editais, a lista de inscrição, quem foi contemplado, todas as informações criadas para a Secretaria Municipal, espaços, eventos, os projetos, outros editais vão estar salvos no sistema. Tá? Então isso é uma coisa muito importante de vocês saberem. O primeiro passo é vocês criarem o cadastro e depois oficializarem esse trâmite junto da Secult para vocês se tornarem administradores. Depois que vocês se tornarem administradores, que vocês criarem o seu cadastro, esse fluxo todo acontecer, isso vocês já podem fazer agora, uma coisa que é bem importante vocês fazerem também é vocês entrarem dentro do perfil de vocês e aqui dentro, quando você clica no botão editar, você vai ver todos os campos que você pode inserir de informações. Então aqui, na área de atuação, eu tenho uma listagem de 43 áreas de atuações diferentes. Essa listagem e todas as outras listagens do sistema, gente, são listagens que o Mink que fez. Tá? Foram organizações de informação que o Mink fez lá em 2016 e que provavelmente agora esse ano devem passar por alguma revisão, mas num primeiro momento a gente está com a listagem toda aqui. Tá? Você pode escolher mais de uma área de atuação, dar um OK. Se você quiser colocar foto, se você quiser colocar uma foto de fundo, que a gente chama de banner, dá para colocar aqui também. E o seu primeiro agente criado vai ser sempre um agente individual. Tá? Então, é bem importante vocês saberem disso. Criou o cadastro, você automaticamente ganha um agente individual que você não consegue mais mudar ele para coletivo. E aí, você continua preenchendo as informações. Dá para você colocar tags aqui. E aí, gente, como a gente está falando de um mapa cultural do Estado do Espírito Santo, a recomendação que a gente coloca é que vocês usem na tag de vocês o nome do município. Tá? E aí, no caso, eu não sei se o Marcelo está consultor de mais algum município ou outros de vocês atuam em mais de um município, coloque o nome dos 2 municípios, porque isso ajuda na hora da pesquisa, né? A pessoa vinculada a qual município. Então, as tags, elas são campos que a busca ela faz um filtro também para localizar. Tá? Então, a gente orienta a colocar aqui na tag o nome do município. Depois, tem uma listagem de funções aqui que também é bem grande. Então, eu sou da gestão da cultura, mas o que eu faço na gestão da cultura? Eu posso vir aqui e colocar, sei lá, assessor de comunicação. Enfim, tem várias opções aqui. Esse campo não é um campo obrigatório, tá? Mas se for possível o preenchimento é importante. E a pessoa vem e dá o OK depois disso. Aí vem um outro campo também bem importante, que é a descrição curta, que vocês podem colocar um parágrafo de até 400 caracteres. E aqui, gente, é legal que vocês coloquem uma frase que apresente vocês nesse momento.
Então, vamos supor que a gente está falando, no caso de vocês, gestores municipais, mas vamos supor que vocês estão falando com um mestre da cultura popular, né? E ele tem uma associação. Nesse campo, não é para ele falar da associação, é para ele falar dele. Ele pode citar que ele, sei lá, faz parte, preside uma associação, um coletivo, né? Mas aqui é um campo para ele falar dele. Num segundo momento, ele cria o agente coletivo dele, tá? Mas nesse primeiro momento, a gente está falando da pessoa. Então, no caso de vocês, vocês podem colocar: estou servidor público do município tal, né? E se vocês tiverem alguma atuação na cultura, podem colocar, né? Sou da área do artesanato, tenho trabalho autoral na área X, faço isso, isso, isso. Você tem um parágrafo para colocar aqui uma descrição curta sobre você, que é a descrição que vai aparecer para todo mundo, tá? Depois, você pode colocar um endereço de um site e, se você tiver e quiser publicizar, o link de redes sociais, das principais redes sociais. Aqui a gente sabe que está faltando, por exemplo, o link, por exemplo, do Deezer, né? Aqui está só do Spotify. Tem outras redes sociais aqui que tem o Pinterest, YouTube, né? Deezer, LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Então aqui é o site, caso a pessoa tenha, e o link, caso a pessoa tenha também o link de rede social, tá? Descendo mais um pouquinho, só para a gente repassar o cadastro dos agentes, tem um bloco aqui dos dados pessoais, que envolve o nome social, que eu acabei de falar, né? Caso a pessoa tenha necessidade de preencher, não é um campo obrigatório. Isso é bem importante, gente. Os campos obrigatórios estão aqui, ó. O nome de exibição, que no meu caso é César De Luca, meu nome é mais comprido que isso, eu coloco só César De Luca. Aqui pode ser um nome artístico, né, também. A área de atuação e a descrição curta, tá? São as informações obrigatórias para você poder clicar aqui no salvar e ele salvar. Os dados pessoais todos não são obrigatórios. O CPF ele é obrigatório no sentido de que você criou o seu cadastro, né? Então, ele precisa estar aqui e ele fica aparecendo exatamente nesse campo aqui. E só para vocês também terem como lembrança que quando tem o cadeadinho na frente são dados sigilosos, né? Esses dados só aparecem para administradores do sistema. Então, nome social, se precisar preencher, preenche aqui. O nome de registro, preenche aqui. Caso a pessoa seja MEI também, dá para colocar o CNPJ do MEI dela aqui. Um e-mail privado que não é público. Depois tem o e-mail público e esse fica disponível. Telefone público, telefone privado 1 e 2, se quiser preencher, tá? Depois vem o campo de endereço. Coloca o CEP e distribui aqui. Normalmente o sistema ele localiza, né? Sei lá. Deixa eu ver se ele vai achar um. Quando eu coloco o CEP, ó, ele já dá um endereço, tá vendo? E eu joguei um CEP aqui, ele aleatório, né? E aí ele joga a rua, bairro, município, né? Ele puxa pela internet o que esse CEP tem. Aí você vem e complementa com o número. Se tiver algum complemento, coloca. E aqui, ó, gente, muito importante. O endereço, ele sempre nasce privado. Se for o seu ateliê, se for um endereço relevante de ser público, é importante vocês virem aqui e vocês colocarem público. Mas a gente orienta que se for a casa da pessoa, só um endereço residencial, mantenham privado para evitar que, enfim, vocês deixem informações aí sigilosas dando sopa na internet, né? Em tempos de golpes mil, é legal a gente poder fazer evitar esse estresse. E aí, se ele não localizar exatamente onde eu achava que tem que ser, eu posso vir aqui, ó, e eu pego esse PIN e eu trago para a rua aqui, inclusive para o lado da rua que for, ó. Eu coloco aqui, ó, eu moro bem no meio desse quarteirão, pronto. Aí eu venho aqui e salvo, tá? Isso é bem importante. Alguém levantou a mão? Marcelo, pode falar. Eu estou mexendo aqui, atualizando, nos dados pessoais sensíveis, não existe a opção de você colocar mais de uma comunidade, né? Estou aqui tentando, porque faço parte de comunidade tradicional, né? Mas também sou morador de comunidade ribeirinha, e aí não dá essa opção de colocar duas, só me dá a opção de colocar uma. Boa. Aí, nesse caso, pensando em remediar um problema, tá? Você escolhe uma aqui em cima e coloca outra embaixo. A gente, na época, até... Quem foi que pediu? Acho que foi no mesmo contrato, no mesmo produto
de Pernambuco, que a gente colocou no PCD múltipla escolha, né? E a gente falou, aqui, em comunidades tradicionais, precisa ser múltipla escolha? E na época falaram que não. Mas, por exemplo, a gente já está vendo que essa foi uma informação que não procede, né? Talvez seja interessante a gente mudar isso. Eu já vou até deixar anotado aqui, porque no final das contas não vai ser uma mudança muito grande e ao mesmo tempo vai ter um ganho interessante aqui. Então, transformar essa lista suspensa numa opção de múltipla escolha, que nem é a opção de possuir alguma deficiência, né? Anotado aqui, Marcelo. No caso, né, depois do endereço tem essa pergunta, comunidades tradicionais. Vale até olhar a listagem, se atende vocês ou não. A gente tentou fazer uma listagem genérica, né? E depois, caso tenha alguma coisa muito específica, dá para colocar aqui no não encontrou sua comunidade tradicional, e aí a pessoa descreve qual é a dela, né? Depois vem o PCD, que dá para fazer essa mais de uma escolha, né? Múltipla deficiência, caso seja necessidade. Caso contrário, não precisa preencher. Escolaridade tem uma listagem inteira também padrão, essa aqui é bem comum em questionários por aí. Data de nascimento. No caso, gente, o pessoa idosa, ele calcula automaticamente, tá? Pela data de nascimento. Então, se a pessoa colocar aqui que ela é de 1960, depois ele calcula aqui e coloca sim. Tá? É uma conta que o sistema mesmo faz. Às vezes ele não é na hora, porque tem a memória cache, que é uma rodada que acontece no back-end do sistema. Tá? Vou até ver quanto tempo que leva para fazer essa atualização. Ó, eu apertei o F5, atualizei a página e ele virou aqui, ó. Pessoa com deficiência, sim. Gente, eu nem perguntei, né? Mas está muito pequenininho. Querem que eu aumente a imagem? Ou dá para ver? Acho que tá tranquilo, César. Vamos embora. Eu vou dar um zoomzinho de leve aqui só para não ficar, né? Ó, 125, pronto. E aí, seguindo aqui então, pessoa com deficiência, pessoa idosa, ele marca assim automaticamente, conforme a data de nascimento. A opção de gênero. Essa listagem, gente, é sempre questionável, não existe um padrão, tá tudo em transformação, a gente segue usando essa lista, tá? Talvez ela mude com o tempo, por hora. Essa é a listagem que está em uso. Depois, o campo orientação sexual. Também é uma listagem que a gente está usando já há algum tempo. Agente itinerante, no caso para as pessoas, né, povo cigano ou pessoal do circo, né, que não tem residência fixa, eles são itinerantes, sim ou não. E por fim, o raça-cor tem as opções também, segundo o próprio IBGE usa, né? Lembrando que a opção, o conceito de negro, ele abarca pessoas pretas e pessoas pardas, né? E aí o negro, ele entra nessa junção das duas opções. Descendo mais um pouquinho, gente. Um bloco importante. Dados pessoais sensíveis são informações que... Essa divisão de dados pessoais e dados pessoais sensíveis são informações da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, houve uma classificação pensada por duas advogadas especialistas em LGPD, onde, para esse caso da cultura, do mapa cultural, foi pensada essa divisão. Dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Descendo mais um pouquinho e finalizando o cadastro do agente, a gente tem um campo de descrição longa. Aqui, gente, se eu não me engano, tem 3.000 caracteres, tá? É um campo para você fazer uma cartinha de apresentação. Então, aqui é um parágrafo, descrição curta, parágrafozinho, de até 400 caracteres, e aqui pode ser uma carta de apresentação. Se você tiver uma carta de apresentação, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V para cá. Inclusive, eu recomendo, tá? E aí depois você salva. E aí dá para embedar os vídeos, né? Inclusive, eu estava com o vídeo aberto aqui, eu acabei pulando o vídeo, mas eu vou fazer uma demonstração aqui, colocar o link do vídeo, colocar aqui, que é mapas culturais. E aí ele fica assim, ó, Marcelo, ele fica grandão, ó, tá vendo? O vídeo, ó, resolução 110, ó, o vídeo ele fica embedado aqui, e aí eu posso trazer outros vídeos para cá também, né? Então, o vídeo principal, vamos dizer assim, é o primeiro. Depois os outros vídeos ficam só pequenininhos aqui do lado, tá? E aí também dá para subir foto. E aí, pessoal, isso é um ponto bem importante, tá? Você coloca um título na foto, escolhe a foto no sistema
e sobe ela para cá, enviar. Dá para subir várias fotos. O que a gente fala, gente? Uma orientação geral aqui que é bem importante. Não precisa subir o seu book da sua vida aqui. 400, 500 fotos. A ideia é que aqui você dê uma pincelada, né? Meia dúzia de fotos, talvez uma dúzia de fotos. Tá ótimo, de bom tamanho. E aí você compartilha o link, por exemplo, do seu Instagram. Enfim, se você tiver um Google Drive com as fotos dos seus trabalhos, com as pastas dos seus trabalhos, você pode colocar esse link aqui também. Por exemplo, aqui do lado direito, lá em cima, ó, tem um outro campo de link. Então você pode colocar aqui o link de, se não for uma rede social, né, e o seu site aqui, você coloca aqui o link, sei lá, de uma pasta do Google Drive com as fotos da sua exposição X. Você coloca um título e salva o link, tá? Para finalizar, o download, que é, você pode subir aqui um arquivo de até 10 MB, que pode ser se eu não me engano, o MP4 sobe, tá? Mas eu tenho certeza do JPEG e do PDF, que são os mais utilizados aqui, tá? E aí dá para, então, a gente fazer essa aplicação mesmo, né, das nossas informações como agentes culturais aqui. E isso provavelmente vocês vão ter que explicar para os agentes culturais que procurarem vocês. E aí qualquer dúvida vocês podem nos procurar também, tá? E aí depois vem, de tempos em tempos, é bom ir salvando até a mensagem de confirmação aparecer. Gente, do cadastro tem alguma dúvida? Gente, lembrando que se tiverem dúvida, pode falar, não precisa ter vergonha, pode escrever quem não tiver com câmera ou microfone, que é bem importante vocês já irem solucionando essas questões que forem aparecendo, até porque em breve a gente vai ter os treinamentos mais avançados. Então é bom já quitar qualquer tipo de dúvida inicial aqui para a gente Oi, filho. seguir. Eu tô numa adiante, gravação, não consigo beleza? falar, tá? Beleza. E aí, então seguindo, gente, eu acho que até aqui a gente está passando por pontos bem importantes, tá? E aí, e aqui a gente está falando então do nosso cadastro enquanto pessoa física. Vamos supor que vocês peguem uma situação de que a pessoa precisa criar um subagente, né? Então você clica na foto, vem no painel de controle, ele vai cair nessa tela. E aí aqui, ó, dentro de eventos, se eu clicar aqui no maisinho, eu crio um evento. Dentro de agentes, a mesma coisa, e assim todas as outras entidades. E hoje o Mapas ele só permite que eu crie um subagente coletivo. Então é possível eu vir aqui e criar, por exemplo, Associação de Artesanato Municipal. Eu posso colocar aqui uma descrição curta, associação criada em 2015, depois eu complemento ela e eu vou colocar aqui área artesanato, adicionar agente. Por que eu estou criando uma associação como um agente coletivo? Porque na associação tem outras pessoas que compõem a associação e a gente precisa deixar ela publicizada na plataforma. Então já que eu comecei a criar, eu vou clicar aqui em complementar a edição para eu ir para a tela de edição e continuar cadastrando, mas eu poderia simplesmente ver o agente ou continuar navegando no sistema, tá? Então, vou clicar aqui em continuar a edição e aí eu estou dentro então de um agente coletivo, que é uma associação, e eu vou preencher os campos de um agente coletivo, que são praticamente iguais aqui no cartão de visita, aqui ó, download de links, downloads e links, mas aqui embaixo os campos mudam, nome fantasia, CNPJ, caso tenha, data de fundação, e-mail privado, e-mail público, aí daqui para baixo é tudo igual do endereço, né? Mas é bem importante vocês saberem disso. Eu posso, como agente cultural, cadastrar no sistema tanto uma associação constituída juridicamente, né, um grupo constituído juridicamente, quanto um coletivo. Tá? Então, isso é muito importante ficar claro, né? Então, eu tenho um grupo de teatro e a gente não tem nenhuma inscrição, nenhum CNPJ, mas ele existe, de fato. Então você vem aqui, cria ele, lembrando que aqui em cima é um nome de exibição, e se ele tiver um nome, né, um nome completo, vamos dizer assim, normalmente seria a razão social, no caso de uma instituição, ou
Se ele tiver um nome resumido e um nome completo, você pode colocar o completo aqui, tá? Lembrando que essas informações não são obrigatórias, tá, gente? As mesmas informações são obrigatórias. O nome de exibição, a área de atuação e a descrição, que eu posso editar a qualquer tempo aqui, tá? Descendo mais um pouco, eu posso colocar uma descrição longa, eu posso colocar vídeos e fotos também. E aqui, gente, olha que interessante, ó, publicado por César De Luca. Tá vendo? Por quê? Porque eu, que criei o perfil, passo a ser considerado pelo sistema como proprietário, criador, né, desse agente coletivo, tá? Então, isso é uma característica da plataforma muito interessante, que vocês precisam minimamente deixar claro, né, para as pessoas do município de vocês, da área da cultura, entenderem que primeiro ele cria o cadastro dele e depois ele cria o cadastro do grupo dele, seja ele com ou sem CNPJ. E no segundo momento, depois que ele criou, ele pode vir aqui e colocar mais agentes como administradores desse perfil, tá? Basta eu clicar aqui, aí eu pesquiso pelo nome aqui, por exemplo, Verônica, sistema. Eu não vou te pôr, tá, Verônica? Eu só vou mostrar. Aí eu escolho a Verônica que eu quero. Você já tem muita coisa para cuidar, né? E aí, ó, Verônica, achei ela, clico aqui, pum, aí ela tá aqui, ó. A partir desse momento, a Verônica ela tem poder de edição em todo o cadastro desse agente coletivo, tá? Ela passa a poder mexer nessas informações, colocar a imagem aqui do banner, colocar foto, entre outras coisas. Se eu quiser tirar a Verônica, eu venho aqui e excluo a Verônica, ela deixa de ser administradora, tá? Nesse caso aqui, além dos administradores, eu tenho a possibilidade de criar grupos. Então, se eu clicar aqui nos agentes, vamos pegar aqui, por exemplo, bordadeiras e bordadeiros. Criar. Aí, ó, criei um grupo e aí dentro desse grupo eu coloco as pessoas que fazem parte dessa frente da associação, tá? Aí depois eu tenho outro grupo, eu tenho um grupo aqui de gestão, se eu quiser colocar. Ah não, o grupo de gestão vai ficar aqui nos administradores, então tá bom. Então eu vou colocar aqui o grupo de comunicação. Eu venho aqui e coloco o grupo de comunicação, as pessoas que são do grupo de comunicação. Tá? Então o interessante do sistema é que ele espelha essa realidade que já existe. Tá? Isso serve também, gente, para o perfil da Secretaria de Cultura Municipal de vocês. Então, os responsáveis que vão estar dentro dessa parceria com a Secult vão ser os administradores, mas vocês, como responsáveis, podem criar esses subgrupos, caso vocês achem que seja importante. Deixar público, né? Porque os grupos, eles são públicos, os administradores que não são públicos do sistema, na visualização, tá? Então, esse aqui é o passo para quem quer ter o seu cadastro e, no segundo momento, criar o cadastro de um agente coletivo. E aí vem uma pergunta que pode acontecer, que é, eu posso criar quantos agentes coletivos? Quantos você quiser. Óbvio, né, que é sempre bom lembrar para usar com parcimônia essa funcionalidade, mas é possível você criar vários agentes coletivos, né? A gente está chamando de subagente para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Então, esse aqui é o feijão com arroz do sistema, tá? Que é bem importante vocês saberem, porque isso vai impactar a realidade de vocês, como administradores de um agente coletivo, e também para vocês orientarem outros agentes individuais em relação ao seu cadastro, o seu agente principal, e aos seus subagentes individuais, aos seus subagentes coletivos, caso a pessoa crie. Uma última informação, e aí eu abro para a pergunta novamente, pode acontecer das pessoas chegarem em vocês e falarem, nossa, o meu cadastro, eu não estou conseguindo me inscrever no edital tal. E aí quando você entrar no cadastro da pessoa, você vai lá no campo aqui do agente e pesquisa lá pelo agente César De Luca. Quando você clica lá, você vê que ele colocou o agente principal dele como agente coletivo, tá? Aí, isso provavelmente aconteceu antes dessa atualização da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, e é possível de ser corrigido. Para isso, o dono do perfil, ele precisa clicar nessa janelinha aqui, dúvidas. Quando clicar nessa janelinha, ele vai abrir um chamado no suporte, que a gente chama de suporte 1. Ele vai abrir o chamado e aí eu vou me comunicar com a pessoa que está fazendo atendimento no suporte, que no caso hoje
é a Lúbia, ó, Lúbia Tomé. Eu falo com a Lúbia aqui e explico para ela o contexto, né? Eu primeiro preciso me identificar para poder começar essa conversa, tá? Isso, inclusive, aconteceu, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, um agente do Espírito Santo de um grupo de capoeira, o agente principal dele estava como coletivo e ele não estava conseguindo se inscrever num edital que era para agente individual. E aí a gente foi lá e colocou o agente. Ele não consegue substituir mais, porque está bloqueado, né, essa edição. E aí a gente foi lá e fez o ajuste de coletivo para individual. Tá? Então, acho que se isso acontecer, sempre lembre de indicar para a pessoa clicar no campo do suporte e a gente faz o atendimento e dá uma devolutiva para a pessoa. Tá? Gente, sobre a criação de agentes e subagentes, era isso. Até aqui, tem alguma dúvida, pessoal? Caso surja, vocês podem me chamar a qualquer tempo e a gente segue, tá? Então, gente, seguindo aqui, eu vou clicar de novo na minha foto, vou vir aqui em painel de controle e eu vou agora mostrar para vocês a questão da criação das outras entidades. Isso vocês já podem ir pensando, né, para o próximo treinamento e para os próximos tempos, né? Então vocês podem pensar em fazer pesquisas nos eventos, né? Acho que os eventos, vamos deixar os eventos por último, porque eles vão depender de outras informações. Vocês podem pensar nos espaços, né? Quais espaços daqui do município são espaços de cultura importantes de estarem mapeados, né? Vocês podem vir aqui e criar esses espaços, né? Tem uma listagem dos tipos de espaço enorme aqui também, né? É bem importante vocês pelo menos cadastrarem os agentes da Secretaria Municipal, tá? E aí eu vou criar então aqui o espaço teste. Descrição do espaço teste, porque é uma informação obrigatória. Eu vou colocar aqui como uma biblioteca pública. E eu vou colocar aqui como letra L, livro, como área de atuação. Adicionar espaço, completar a edição agora. E aí eu posso aqui complementar as informações aqui desse espaço, que no caso eu estou simulando um agente público de uma prefeitura criando um espaço do município, né? Eu venho aqui, coloco a tag, o nome do município, outras 2 ou 3 tags que eu acho importantes. Se eu quiser editar o nome, eu posso editar aqui. Posso incluir a opção leitura também, aqui na área de atuação, livro leitura, foto igual àquele que a gente colocou, downloading e outros links aqui, se tiver site, rede social, tudo igual. E aí, no caso dos espaços, tem informações peculiares dos espaços. Então, uma pergunta sobre se o espaço é acessível de forma geral, sim ou não, né? Uma outra pergunta, se ele é acessível, se tem acessibilidade física e qual. E aí são várias opções aqui. Também tem outros, caso não se enquadre em nenhuma dessas. Uma pergunta sobre capacidade, outra sobre horário de funcionamento, que é bem importante, gente, vocês colocarem, por exemplo, das 9 às 12 e das 13 às 18 horas. Isso tudo depois você pode editar. E aí as mesmas informações de contato, de endereço, descrição longa, né? Aqui tem um outro campo de critérios de uso do espaço, que na época foi levantado a necessidade de ter um campo para ser descrito, né? Sobre a questão do uso do espaço. Então, não é um espaço aberto para uso de outros grupos, ou você pode colocar, sim, é possível, alugamos o espaço, é possível agendarmos para uso gratuito, enfim, deixar uma descrição específica sobre critérios de uso do espaço, e aí links para vídeos e links de imagem de novo. Nesse caso aqui, gente, que você está criando um espaço que é da prefeitura, que não é seu, né?
e você, no caso, é administrador do perfil da prefeitura, vocês podem ver que ele está aqui como César, como dono do espaço, quem publicou. Vocês podem, na sequência, depois de salvar o espaço, vocês podem vir aqui e pesquisar pela Secretaria de Cultura do município de vocês. Secretaria Municipal. E aí vocês localizam, ou vocês podem colocar aqui pelo nome, né? Por exemplo, a Piacá, ó, é mais fácil de encontrar, né? Secretaria Municipal vão ter 78 criadas aqui. Então, assim é mais fácil. E aí, vocês cedem essa propriedade para o perfil da Secretaria de Cultura. Esse movimento é muito importante de vocês fazerem para a gente ter aquela lógica de eu, servidor público, crio no meu perfil e depois eu passo para o perfil da Secretaria de Cultura, porque esse espaço não é meu. Eu só sou o login que está criando essa entidade chamada espaço, e isso serve para eventos, isso serve para projetos, isso serve para oportunidades editais, né? Então é bem importante que vocês cuidem disso. Tem uma última característica aqui bem importante de vocês saberem, que é a questão aqui, ó, selecione um espaço pai, né? O que é isso, gente? A plataforma, ela se organiza de uma forma em árvore, né? Então, as informações elas ficam organizadas nesse formato de que eu posso ter um centro cultural, e dentro do centro cultural eu posso ter um teatro e eu posso ter uma sala de dança muito importante. Então eu posso primeiro criar o meu espaço principal e no segundo momento eu vou lá e crio um subespaço e vinculo ele aqui no espaço pai a esse espaço principal. Esse seria um caminho, né? E a outra possibilidade é a gente fazer o contrário, né? Eu crio primeiro os subespaços e depois eu vinculo, crio o espaço pai e vinculo. Então é possível a gente fazer essas vinculações e a gente vai criando uma hierarquia e uma organização das informações do banco de dados. Então quando o cara abrir Centro Cultural de Apiacá, ele vai aparecer aqui no canto uma listagem aqui de 2 subespaços, onde você pode ver lá Teatro X e Sala de Dança Y. Aí a pessoa pode falar, que legal, ele tem 2 subespaços, né? Essa ideia de espaço e subespaço, ela também serve para projeto, como projeto e subprojeto. Então é bem interessante também vocês entenderem isso. O que é o projeto, gente? A ideia do projeto, no caso da prefeitura, se vocês tiverem vamos dizer assim, algumas atividades, né? Alguns eventos que acontecem na cidade que eles são periódicos, sei lá, lá no Santa Catarina a gente tinha um trabalho, tem um mapa cultural de uma associação de município que eles colocam Festa do Colono, né? Todo ano tem a Festa do Colono. Então, as pessoas criaram a Festa do Colono do município de Apiacá como o projeto pai, e a cada ano elas criaram a Festa do Colono de Apiacá 2023 como um subprojeto desse principal. Então daqui a 10 anos, quando alguém chegar aqui e falar assim, deixa eu ver lá, Festa Junina de Apiacá, como é que é? Aí ele vai entrar lá em Apiacá, no projeto Festa Junina Apiacá, e vão ter todas as listinhas dos subprojetos na lateral. Esse aqui, deixa eu ver, acho que foi feito no treinamento. Ele aparece aqui do lado todos os subprojetos listados, né? E aí, ó, eu consigo também vincular um projeto pai. Então é muito interessante vocês já irem pensando quais são os projetos culturais que o município tem, né? E para vocês criarem esse projeto guarda-chuva, que a gente aqui está chamando de projeto pai. Para que, no segundo momento, a cada ano, vincule-se, então, o Festa Junina de Apiacá 2023 ao projeto Festa Junina de Apiacá. Tá? O mapa ele tem essa prerrogativa de ir organizando as coisas na sequência, nesse formato, assim, um projeto guarda-chuva e os subprojetos embaixo. Tá? Um outro tipo de uso para o projeto, gente, que é bem importante vocês saberem também. Vamos supor que tenha um agente cultural e ele tem, sei lá, ele é um multiartista. E ele tem vários projetos. Projeto de leitura, um projeto de artesanato, um projeto de rádio. Ele pode, depois que ele criar o cadastro dele principal, ele pode vir aqui e criar um projeto, né, apresentando a ideia dele. E aí ele pode, como nas outras entidades, colocar link para download, colocar download, colocar uma descrição, vincular a rede social.
Enfim, ele pode colocar se tem data inicial, se não tem, não precisa colocar. Tem uma descrição longa que ele consegue colocar, vídeo, galeria de foto, enfim. É possível e é desejável, tá, que a pessoa deixe a apresentação do projeto dela para o projeto que ela criou. Ele fica como se fosse um portfólio daquele projeto, tá? Isso é muito legal, por quê? Porque, de novo, vai ficando organizadas as informações dentro do sistema e a pessoa, se ela quiser um dia, por exemplo, apresentar as informações, aqui pode ser o lugar onde ela centraliza, né? Os links de rede social, arquivos, o nome. Ela pode colocar aqui no download um portfólio específico desse projeto que ela fez. Então, é muito interessante que os projetos eles podem e devem ser utilizados tanto por vocês, gestores municipais, para organizarem as informações dos principais projetos do município, tá? Inclusive projetos que vão ter editais vinculados, seja um edital de credenciamento de músico para a festa junina, seja, sei lá, um edital de co-investimento aí do repasse que vocês conseguiram com a Secretaria de Cultura. É bem importante que vocês cuidem de deixar isso organizado, as informações dos projetos da Secretaria de Cultura do município, e orientem também os agentes culturais do município a criarem os seus projetos, certo? Sobre a questão dos projetos, gente, tem alguma dúvida até aqui? Alguma questão, sugestão, angústias? Maravilha. Podemos seguir então. E aí, além dos espaços e projetos, a gente tem também os eventos. Os eventos também têm uma característica bem interessante, porque vocês podem colocar a agenda da cidade aqui, né? Vocês podem colocar, inclusive um evento que tem o mesmo nome do projeto, né? Festa Junina 2023. Descrição da Festa Junina 2023, a classificação é livre. Deixa eu ver se tem a opção aqui. Teatro, rádio, palestra. Essas opções dos eventos são as cultura tradicional. São as que eu acho que precisariam de uma revisão mais urgente. Criar evento. Eu vou clicar aqui em completar edição agora. No caso do evento, gente, para ele aparecer na listagem do mapa, quando eu abro ali, aqui dentro de eventos, eu preciso inserir um local e data. Então, nesse momento, se você quiser pular para completar a edição, você vai cair naquela tela que é o padrão do mapas, ou você clica aqui direto e pode vincular o evento a um espaço, caso tenha vinculação do espaço. Você pode criar o espaço agora, inclusive. Deixa eu ver. Eu estou no espaço... Estou no ambiente de verdade, eu vou colocar no espaço teste. E aí eu coloco, então, que ele vai durar das 9 às 18 horas. Tá? E aí ele calcula aqui quantos minutos de duração. Eu posso também trazer que esse evento vai ser só de um dia, que ele acontece todos os dias, e aí eu coloco a data inicial e final, ou que ele vai ser semanal. Que isso significa? Que ele vai acontecer toda segunda e quarta. Segunda e quarta, nessa janela de tempo que eu escolhi aqui, sei lá, de 19 a 23. Ou eu escolho por 2 meses, até agosto. Toda segunda e quarta, a partir do dia 19/6 até dia 25/8, tá? Aí ele fica com essa descrição aqui, toda segunda e quarta, 19 a 25, às 9 horas. Eu obrigatoriamente preciso clicar aqui, e se tiver um preço zerado, eu coloco 0 ali, ou deixo em branco. E aí eu envio. Então eu inseri agora, vinculei o espaço e coloquei data e hora. E aí depois eu entro para completar a edição. Tá? É a mesma coisa. Obrigatoriedade do nome de exibição, da descrição curta, né? Da classificação livre que eu já pus. E ele tem uma peculiaridade, né, o evento, que é um subtítulo. Se eu quiser colocar um subtítulo. Imagem de banner, imagem de avatar, se eu quiser pôr, tags também são bem-vindas.
Caso tenha um endereço, um site do próprio evento, dá para pôr aqui, link de rede social do próprio evento, dá para colocar arquivo de download, dá para colocar links e outras informações aqui, como por exemplo de acessibilidade também. Se tem áudio, se vai ter áudio de descrição, sim ou não, se tem tradução de Libras, sim ou não, uma descrição longa, embedar vídeos e adicionar imagens. Lembrando, gente, se for um evento da prefeitura, já coloquem aqui para a prefeitura. Secretaria, localiza e já passa a bola para a prefeitura. Tá bom? Bem importante ele não ficar personificado em ninguém, ele ficar vinculado ao perfil da prefeitura. Tá? Esse, então, é o evento. E as oportunidades, que são os editais, a gente vai falar delas no treinamento do nível 2, mas basicamente é o mesmo fluxo. A gente cria aqui, mas aí a gente vai precisar vincular ele a uma outra entidade, seja ela um projeto, um agente, um espaço, um evento, escolher a avaliação e preencher as informações básicas para criar a oportunidade. Tá? No caso, a gente vai falar da oportunidade no próximo treinamento, então a ideia de hoje era só fazer uma grande apresentação e eu acho que a gente já consegue encerrar por aqui o que eu tinha para falar, né? Verônica, você quer fazer algum complemento? Alguém tem alguma questão, dúvidas, sugestões, angústias? Agora é a hora, gente. Alguém, gente? Alguma questão? Essa é uma parte mais introdutória mesmo do mapa, né? Enfim, até para vocês criarem os agentes, entenderem, é uma dúvida muito constante que a gente tem visto em todos os municípios, essa questão do acesso do mapa via município, né? E isso nos treinamentos presenciais também voltaram bem à tona. A questão do tipo, mas eu não tenho a senha do município, né? Que o César falou mais lá no início, essa questão dos administradores, enfim. E aí eu uso essa deixa para reforçar a importância do convênio de cooperação técnica para a utilização do mapa. Né? A gente vai fazer também uns cardzinhos para enviar para vocês, enfim, falando da importância e do que precisa para essa celebração. Mas, enfim, a partir do convênio de cooperação técnica, né, que antes era acordo, alguns de vocês já fizeram lá atrás, na época da Aldir Blanc, mas agora ele tem um novo nome depois de ter passado pela PGE. Mas é justamente esse apoio mútuo, né? Assim, vocês fazem a aderência do uso da plataforma para publicação de digitais, para mapeamento dos artistas, para cadastramento, enfim, né? E a gente dá todo o suporte técnico necessário para isso também, tira as dúvidas de vocês. Agora que a gente tem o contrato com o HackLab, a partir do momento que é celebrado o convênio, a gente faz o grupo de WhatsApp, que ele já existe no caso, né? E vai adicionando os técnicos ali para ter esse acesso mais direto também junto à empresa, porque aí tem o suporte de nível 2, né, César? O 1 é eu nunca lembro, sempre confundo qual é o 1 e qual é o 2. O suporte nível 1 é para o agente de cultura, o suporte nível 2 é para os gestores. Então, e aí para fazer esse suporte de nível 2 diretamente com eles, né, enfim, ou dúvidas de como utilizar a plataforma, ou deu algum BO, deu alguma coisa, já fala diretamente com eles. Então, esse convênio garante também isso, né, esse contato com a empresa, além da participação de todos os treinamentos, enfim, e é isso, no momento de auge, de pico que vai ser, que a gente considera que em breve comece, com a questão dos editais da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, né, a gente vai ter que começar a se organizar. Então, se todos os municípios forem aderir à plataforma, enfim, por isso também vem essa questão do convênio para a gente conseguir se organizar e atender a todo mundo com a qualidade que é necessária, né? Enfim, então a gente faz essa ajuda mútua, né? A gente precisa de vocês para que a plataforma seja consolidada como banco de dados, ali seja cadastrado todos os agentes culturais do Espírito Santo, e vocês com o nosso suporte técnico, né? E aí isso eu falo tanto o suporte da HackLab, quanto a gente aqui mesmo, né? Que a gente auxilia na questão de como elaborar o edital ali dentro do mapa, enfim.
e além dos treinamentos. Então, por isso que é importante esse convênio de cooperação. E a partir do convênio de cooperação, depois vocês vão ver lá, tem os documentos, que é justamente o termo de responsabilidade, o termo de compromisso para a utilização da plataforma. A partir do envio dessa documentação, a gente inclui vocês como administradores do perfil da secretaria. Então, aí vocês vão ter acesso. Então, não existe uma senha específica para o município, não tem um cadastro específico, né? Vocês são colocados como administradores e a partir dali vocês conseguem fazer todas as publicações, edições, enfim, da Secretaria Municipal de Cultura de vocês. Então, deixo esse recado do convênio, né, para a gente ir celebrando a importância dele. E deixo aqui também o convite para os próximos treinamentos, quem ainda não vai poder participar, mas nos próximos ciclos, que estejam com a gente, para a gente conseguir seguindo essa trilha de treinamentos do mapa. A gente sabe que não é fácil, que às vezes pode ser pesado, ainda mais os municípios que têm que vir para cá, né, numa questão presencial. Mas a gente sabe que é muito importante isso, a gente conseguiu um espaço super bacana para fazer esses treinamentos com uma estrutura boa, né? Porque, assim, como é uma oficina e é mão na massa, a ideia é mão na massa mesmo, vocês irem fazendo conforme o César foi falando, abrindo formulários e entendendo um pouco mais do mapa na mão na massa, a gente sabe que a gente precisa de uma estrutura. Então, por isso também que esses treinamentos são aqui em Vitória, porque a gente conseguiu esse espaço, que cabe todo mundo, enfim, e que a gente consegue dar conta do recado. Então, é isso. Quem não conseguir participar agora, vocês têm os meus contatos. Então, por favor, entre em contato com o que precisar. A gente está à disposição de vocês. E acho que é isso. Se ninguém tiver dúvidas... Marcelo, pode dizer. Ô, Verônica, César, eu quero dar uma sugestão, assim, pode soar até como vaidade, mas eu acho que é válido a HackLab dar uma pensada sobre. E aí agora eu estou falando mais enquanto artista mesmo, né? Quando a gente vai subir as nossas propostas aí para o Funcultura, olha que caminho louco que a gente tem que fazer. Os editais da Secult, ele vem de acordo com as minutas, né, os documentos, os anexos, né, que são vários, inúmeros, dependendo dos editais, depois até segue para entrevistas, né. Daí a gente faz a escrita toda no Word, faz tudo lá, e depois a gente tem que ficar transpondo para o mapa cultural, e aí tem eu vou chamar de deficiência, talvez não é essa a terminologia técnica, tá? Quando a gente vai colocar nos quadros, eles não são estáticos, aqueles quadrinhos ficam aumentando e diminuindo, e aí eu sempre tiro da comunidade PCD, né? Que quer ler, não consegue aumentar o tamanho da fonte, e aquele quadrinho fica se movendo, e quando você vai fazer... Você tem toda uma justificativa no Word que dentro da plataforma a gente não consegue colocar, né? Você consegue deixar tudo bonitinho, separação em linhas, e aí quando vai para o mapa, fica tudo compactado. Isso é uma coisa. A outra coisa talvez seria interessante o HackLab pensar de gerar, dentro de um clique mesmo, um documento PDF de tudo que foi subido e anexado dentro da plataforma. Por quê? Dentro da plataforma, a gente sabe, dentro do mapas culturais, tá tudo lá. Só que quando a gente é aprovado dentro dos projetos e a gente precisa depois revisitar esse projeto, a gente tem que ficar baixando documento por documento. E isso é um saco. Isso é um saco, assim. E aí, talvez, para solucionar, um clique, você gera um PDF, vem todo o projeto ali, enfim, né? O currículo da galera, as ações formativas, a planilha de custo, né? A gente propôs isso dentro de um projeto para cultura digital, né? Que a gente está aguardando aí sair os resultados, porque a gente fez muito testes aqui com o coletivo de usabilidade mesmo do sistema, né? E a gente meio que tenta
pegar essas deficiências do mapas culturais e facilitar para os mestres das comunidades tradicionais, para a comunidade PCD, e a gente tem tentado resolver minimamente seguindo essas questões. Então, a gente já viu que isso funcionou dentro do nosso aplicativo aqui, clicando e gerar esse único PDF, assim. E agora a gente está fazendo atualizações, né? O aplicativo passou no Concreation Lab, né, que aconteceu no ano passado, junto com a TXM. Então, é uma experiência que eu acho que é válida, assim, depois a gente poder sentar e compartilhar um pouco mais de perto. Boa. Bem legal, hein? Bom saber que vocês estão desenvolvendo, porque eu acho que parte do princípio, uma comunidade de software livre diversa, né, e pessoas desenvolvendo em vários lugares desdobramentos de um mesmo software, né? Então, se vocês estão nessa pegada, é bom a gente saber no sentido de como que a gente consegue compor também, né? Porque, por exemplo, essa sugestão de ter um resumo da proposta, né? A gente fica brincando que a gente bebe da fonte do Google Form, né? Então, o Google Form tem uma opção que você pode colocar assim, que a pessoa que enviou a proposta, ela receba um extrato, vamos dizer assim, da proposta que ela enviou. Então, que seria um pouco isso, assim. Então, você enviou uma inscrição, chega no seu e-mail um resumo do que você jogou para lá. Sei lá, uma pasta zip com todos os arquivos que você subiu. X pode ser uma opção também. É isso, céu é o limite, né? Precisa ter... De novo, a HackLab ela não desenvolve nada do zero, assim, não sai da nossa cabeça. A gente opera o desenvolvimento e medir essa relação do... Às vezes os gestores não estão se falando e a gente fala, gente, tem uma demanda de Pernambuco que é igual essa que você está falando, vamos sentar e pensar uma solução para todo mundo, né? Então, tem várias questões aí que de fato precisam ser melhoradas, Marcelo. Eu, de fato, fico bem curioso e assim, interessado que você e, enfim, todo mundo navegue na nova versão do Mapas Culturais para vocês verem o que avançou, né? E também já irem identificando o que é que já tem que melhorar, porque com certeza vai ter coisa para melhorar também. Às vezes a gente fez um processo com um designer aqui, com uma equipe de designer, que eles fizeram a experiência do usuário, né? Então a gente fez pesquisa, chamamos gestores, outros técnicos, e aí a gente, então, vamos dizer assim, está levantando uma hipótese de que esses caminhos e essa proposta é boa. E provavelmente ela vai ser boa em vários aspectos, mas aí vão ter os buracos no meio do caminho, coisas que que o designer falou, puta, isso pode ser uma solução, e ela não é. Ela pode, inclusive, atrapalhar. Então a gente também vai ter um tempo de equalizar, né? Isso. Mas muito bom, assim, acho que para quem ficar quietinho no treinamento, tá tudo certo, ninguém tem que ficar falando, mas ter participação é legal porque a gente vai tendo retorno, feedback, pegando impressão, né? Apontamentos, coisas que são ruins, coisas que são legais. Enfim, isso é muito importante, essa troca, né? Então agradeço bastante, Marcelo, tudo que você trouxe aí, porque são provocações importantíssimas aí. E quem sabe um dia, né, Verônica, a Secult do Espírito Santo consiga ter um contrato de desenvolvimento, porque também é isso, precisa ter energia, e eu estou falando literalmente de dinheiro, porque são horas de trabalho, né? E podem ser outras empresas, não precisa ser a HackLab, enfim, precisa ter gente desenvolvendo, gente. É muita coisa para fazer e é importante a comunidade inteira estar mobilizada, né? A gente está com contratos hoje com o Ceará, com Pernambuco e também contrato de desenvolvimento com o Pará, né? Então a gente está, para essa próxima semana, provavelmente vai ter uma reunião para a gente conseguir arredondar quais são as prioridades para a LGPD de desenvolvimento. E aí, Marcelo, vou levar essa provocação da acessibilidade. E aí, como é que a gente desenrola isso? Porque é o que você falou, o VLibras ele atende parcialmente e a depender da região ele não vai atender muito, ele vai atender pouco, né? Não sei, talvez em São Paulo atenda, eu não sei quem desenvolveu o VLibras, né? Ele foi feito em Brasília. Enfim, teria que entender isso também desse cenário e pensar essas soluções. Mas é isso, toda sugestão é bem-vinda, todo apontamento é bem-vindo, e a gente sabe que tem várias limitações de fato, e aí no caminhar a gente vai desenvolvendo isso. Antes da gente ir para o encerramento, gente, eu mandei aqui no link da sala o link da avaliação, tá? Tem um outro formulário também. Eu acho que menos de 5 minutos vocês respondem. Então, eu vou pedir para que vocês, antes que saiam, respondam essa avaliação. Para a gente é importante ter esse retorno de vocês. E no mais é isso. Então, a gente vai dar mais uns minutinhos para vocês responderem. Se vocês puderem fazer isso antes de sair, para garantir que vocês vão
responder, porque às vezes a gente deixa para depois e não faz, né? Então vai entrando outras demandas e a gente se perde. Então é isso. Tem alguma outra questão, Verônica, que você queira trazer? Eu vou encerrar a gravação aqui, gente. Então, tá? Vou dar uma pausa aqui.